Alunos de Teoria Geral do Processo, professora Sheila Mara. Vamos continuar então o estudo dos princípios processuais. Agora vamos para o princípio do impulso oficial. Nós já falamos desse princípio. É aquele aonde o juiz, uma vez provocado, o que é a provocação mesmo? É quando nós, advogados, distribuímos a nossa petição inicial. Isso é provocar o juiz. Então, o juiz, uma vez provocado, ele é obrigado, ele não tem querer, ele é obrigado, então, a sair da sua posição passiva, da sua posição inerte e assumir agora uma posição ativa. O que significa isso? Significa que agora ele vai movimentar este processo. Nós chamamos então de ele vai começar a exercer a sua atividade jurisdicional até o momento em que ele entrega a sua atividade jurisdicional. E qual é a entrega? Como chama essa entrega? Sentença. Quando ele entrega a sentença, então, ele encerra o seu trabalho, encerra a sua atividade. Então, isso é o princípio do impulso oficial. Então, é essa cadência, é esse trabalho do juiz em movimentar o processo passo a passo, fase a fase, até o momento que a sua atividade é encerrada através da sentença. Qual outro princípio que decorre disso? É o princípio do dispositivo. O princípio do dispositivo diz que o Poder Judiciário é inerte. Eu brinco com vocês dizendo que o juiz é uma pessoa, um órgão, o Poder Judiciário é um órgão extremamente poderoso, mas ele é um leão enjaulado. Lembra que eu brinco dessa forma? Quem é que abre a jaula do juiz? Nós. Quem abre a jaula do Poder Judiciário? Nós, advogados, quando os provocamos. Então, o princípio dispositivo é aquele que afirma, alega que o Poder Judiciário ele é inerte, ele precisa ser provocado pela iniciativa das partes. Então, é a parte, é a sociedade que nos procura advogados, e aí nós peticionamos, distribuímos essa petição inicial lá no Poder Judiciário, já disse, não importa se físico, não importa se de forma virtual, mas a partir do momento que entregamos essa petição inicial, pronto. Nós provocamos esse juiz e a partir do princípio do impulso oficial, esse juiz agora, ele é obrigado a agir. Ok? Muito bem. Nós temos um outro princípio importantíssimo que se chama princípio da livre investigação das provas. O que significa isso? Significa que o juiz, uma vez liberto dessa jaula, eu já te disse que ele é extremamente ágil, extremamente poderoso, ele tem livre investigação. Eu já te ensinei também que o momento que nós temos para trazer as provas para o processo é eu, autor, na inicial, eu, réu, na contestação. Eu já te disse que nós vivemos num sistema chamado civil law e não na common law, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu já te disse que esse filme americano que a gente assiste aí, que lá no finalzinho do filme alguém vem correndo, traz uma prova correndo e o bandido vira mocinho, aliás, a gente estava torcendo por ele. Isso aqui no Brasil não acontece, é impossível, não é? Então, todas as provas que eu quero demonstrar ao magistrado para convencê-lo a respeito da minha tese, eu, autor, tenho que trazer na inicial, eu, réu, tenho que trazer na contestação. Agora, atente-se, não é por causa disso que o juiz vai ficar adstrito, preso, a analisar o processo de acordo e tão somente com essas provas que estão aos autos. Ele tem livre investigação. Ele pode perfeitamente olhar o conjunto probatório trazido pelo autor, o conjunto probatório trazido pelo réu e dizer, espera um pouquinho, eu quero ver outras coisas. Ok? Ele ter, por exemplo, numa audiência, ter ouvido uma testemunha e dizer, quero ouvir de novo essa testemunha. Ok? Ele olhar uma situação e dizer, peraí, eu quero lá em loco ver isso. O que é in loco? É ele sair do gabinete dele e ir lá no lugar que aconteceu e olhar. Muito comum no direito penal, né? Ir lá na cena do crime, fazer montar toda a cena do crime de novo para olhar. Não é extremamente comum fazer acariações, extremamente comum fazer isso. Não é? Colocar um de frente para o outro e ver se eles se confrontam na hora dos seus testemunhos. Então, assim,
o juiz ele tem ampla liberdade. Ou seja, o juiz só encerra a sua fase instrutória, a fase instrutória do processo, quando ele está convencido, absolutamente convencido, se o melhor direito ali é do autor, se o melhor direito é do réu. E ele só consegue fazer isso através da livre investigação das provas, ok? No passado, essas provas tinham pontuações. Por exemplo, a testemunha valia 100 pontos, um documento valia, sei lá, 50 pontos, uma fotografia valia, sei lá, 10 pontos. Não é? Então, se o autor trouxesse um documento e o réu trouxesse uma fotografia, o juiz olhava lá, um valia 10 pontos, outro valia 50, quem ganhou? Aquele que trouxe 50. Ora, tá flagrante aí que qualquer um poderia, né, estava capaz de julgar um processo. Né? Então, hoje não funciona assim. Hoje, às vezes um testemunho tem um valor maior do que um documento tem um valor maior do que uma filmagem tem um valor maior do que... Enfim, é só no caso concreto que o juiz vai analisar qual é o peso de cada prova, ok? Então não tem como nós de antemão falarmos isso. Caso a caso é que nós vamos, né, o juiz e nós vamos determinar. Lembre-se que nós somos os primeiros juízes da causa. Então, quando o cliente vem até nós, no nosso escritório, para conversarmos, você vai pedir a ele, a esse cliente, todo o conjunto probatório, você vai analisar o conjunto probatório e aí você vai dizer, puxa, essa prova é super importante, essa não tem muito valor. Né? E você, no primeiro momento, seleciona as provas que você julga importante para colocar no processo. Okay? Você pede à pessoa quais são as provas que você julga mais necessárias, mais importantes, mais bombásticas, ok? E aí o juiz, o réu vai fazer a mesma coisa, e aí o juiz, lá na hora, no momento oportuno, que é o momento ali da fase instrutória do processo, o juiz então vai se convencer ou não daquilo que você trouxe, e aí então ele tem livre investigação dessas provas para formar o seu convencimento. E outra coisa importante que precisa ficar claro aqui, uma vez as provas sendo trazidas aos autos, elas não pertencem mais nem ao autor e nem ao réu, elas pertencem ao juízo, ok? Isso precisa ficar claro. Eu, autor, trouxe uma prova para o processo, ela não é mais minha. Eu, réu, trouxe uma prova para o processo, não é mais meu essa prova. De quem é essa prova? Do juízo. Ok? Então, o juízo é que vai se utilizar desta prova para formar o seu convencimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu trouxe um documento, eu trouxe uma testemunha, o juízo é que vai se utilizar dela da melhor forma possível. Por exemplo, eu trouxe um documento, se o juiz acha melhor, ele está desconfiado e ele acha que precisa passar por uma perícia esse documento, não adianta eu dizer que não quero que passe por perícia. Vai passar e pronto. Eu trouxe uma testemunha, já foi ouvida, o juiz quer ouvir a testemunha de novo, não adianta eu dizer que não vou trazer a testemunha para ouvir. O juiz vai buscar essa testemunha, lembra que ela é intimada e se ela não quiser vir, ela vem sob vara. Então, se o juiz quiser ouvir a testemunha de novo, ela vem e vem sob vara, se não quiser vir espontaneamente. Por que disso tudo? Porque a prova, a partir de agora, é do juízo e as provas são trazidas ao processo para formar o livre convencimento do juiz no momento em que ele tem a livre investigação das provas. Está claro esse princípio? Extremamente importante para formar o convencimento do juiz de quem tem o direito, o verdadeiro direito, neste caso concreto, lembrando que não importa se é autor ou se é o réu, o juiz tem que aplicar o direito ao caso concreto. Ok? Daqui a pouco nós voltamos com mais princípios. Até daqui a pouco!